Boa noite. Hoje eu, Ronaldo Dutra, Pedro Beiro e o Felipe Facuri vamos apresentar a nossa proposta, nosso projeto de controle de trajetória de um código rotor, como entrega final da matéria de técnica de controle de processos industriais do primeiro semestre de 2026. Na descrição geral da planta, que é um código rotor genérico, a gente tem aqui uma imagem, que pode ser dividida nas entradas de controle, né, que a gente tem o impulso geral, o impulso total gerado pelos quatro motores, os torques nos três eixos de rotação, tanto no roll, no pitch e no yaw. Os torques de rotação eles são gerados através da diferença entre as velocidades de rotação entre os motores, entre os quatro motores. Para a saída do sistema, a gente tem a pose do robô, que é composta pelas três coordenadas cartesianas e as três coordenadas de rotação. Então temos x, y, z e o ângulo de roll, de pitch e de yaw. E aqui nós temos o vetor de estado geral do sistema, que ele é composto pela pose e pela derivada temporal da pose, que nos gera as velocidades lineares e angulares do drone. E bom, para modelagem, a gente usou uma abordagem fenomenológica, uma abordagem física do sistema, baseada nas equações de Euler-Lagrange, que nós temos como ponto de partida o lagrangiano, que nada mais é do que um balanço energético do sistema, com as energias cinéticas de rotação e de translação, e a energia potencial total do sistema. E, bom, aplicando o lagrangiano na equação de Euler, nós obtemos a equação de Euler-Lagrange, e a partir dela nós obtemos a equação matricial de modelagem do nosso sistema, que está aqui, onde M é a matriz de inércia, C é a matriz de Coriolis, G é o vetor de gravidade e B é a matriz de pareamento do sistema, e Q, obviamente, é a pose do robô com as suas derivadas temporais primeira e de segunda ordem. F é uma matriz de perturbações externas, e aqui nós chegamos no vetor de espaço de estados derivado no tempo, onde no primeiro termo nós temos a pose derivada, aqui a derivação é trivial, e aqui a equação que nós obtemos isolando a derivada segunda da pose na equação do nosso modelo. Bom, a partir do modelo não linear obtido no slide anterior, é necessário, para a aplicação de técnicas de controle aprendidas durante o curso, uma linearização em torno de um ponto de equilíbrio escolhido. Para tal, nós usamos uma expansão em série de Taylor, do modelo não linear, truncamos essa série em torno do ponto de operação, que é o drone em voo estacionário, que nada mais é do que todos os seus ângulos de rotação, de arfagem, de roll, pitch, yaw, zerados, e uma posição inicial estática do robô, ou seja, ele pairando sobre o ar. Nós truncamos essa série de Taylor e obtemos as equações lineares correspondentes, que elas estão aqui na direita. Dá para ver, a partir dessas equações lineares simplificadas, as dinâmicas acopladas, que na atuação para as coordenadas lineares, nós não temos correspondência direta com as entradas de controle, e sim com os estados de rotação. Então, nós vemos aqui claramente o acoplamento do sistema. Bom, nós podemos partir então para a estrutura de controle proposta para o nosso trabalho. Ela é baseada principalmente em um controlador de técnica de controle ótimo, o LQR, onde ele minimiza uma função de custo pré-estabelecida envolvendo o erro em todos os estados do sistema. Essa estrutura, esse controlador, ele é muito utilizado em problemas de MIMO, de múltiplas entradas para múltiplas saídas, porque ele consegue minimizar o custo total de todos os estados do sistema. E, bom, além desse controlador LQR, nós também tivemos de incluir uma estrutura integradora, que é composta pelo integrador, que vai gerar os estados dos estados integradores que vão ser incorporados no nosso vetor de estado total, que vai ser minimizado, que vai ser utilizado no LQR. Bom, para os requisitos de controle, nós propomos, obviamente, a estabilidade assintótica global do sistema como um todo, o erro nulo em regime permanente, para entradas em integral, para referências em integral, e o respeito aos limites físicos dos motores, ou seja, a gente quer que eles estejam atuando na sua faixa linear durante toda a trajetória. E também a rejeição ativa de perturbações. Essas perturbações externas foram modeladas como degraus, então elas podem ser representadas pelos ventos, distúrbios aerodinâmicos, interferências, etc. Bom, o LQR, como o próprio nome fala, é um regulador linear quadrático, ou seja, ele visa regular tanto as entradas de controle, quanto os estados, nesse caso, para zero. E isso segue segundo essa função de custo J, que deve ser minimizada. Nesse caso, esse método foi feito por meio da programação dinâmica pela equação de Hamilton-Jacobi-Bellman. O desenvolvimento matemático dessa equação não é o único existente, mas é o que foi utilizado nessa situação. Todo esse desenvolvimento chega na equação de Riccati, apontada aqui, que para sistemas lineares e invariantes no tempo, resulta em uma matriz K constante, que quando aplicada junto com o R, a matriz R e a matriz B, gera um ganho de controle constante que vai ser aplicado para a realimentação negativa do sistema. E esse controlador LQR leva sim em consideração os estados integradores, visto que ele por si só não tem um integrador embutido e precisa deles para regular o erro de integração para zero, para o caso de um sistema segmento de referência. Para o caso do anti-wind-up, foram utilizados alguns valores de saturação obtidos experimentalmente. No caso, o experimento foi feito com um motor e depois expandido para os quatro motores, no caso da ação de empuxo. No caso dos torques,
a força dupla de cada um de dois motores, junto com o distanciamento da ação de controle central desses dois motores em relação ao centro geométrico. Essa distância foi obtida por meio de software de CAD. E nós chegamos a esses valores que foram adicionados ao anti-wind-up, utilizando o tempo morto, para evitar, então, que a integração cresça muito e gere um problema depois. Por fim, para o controlador é necessário fazer uma sintonia, e nesse caso do LQR, ele utiliza duas matrizes. No caso, a matriz Q, que pondera as posições, os estados do controlador, do sistema, e a matriz R, que pondera as ações de controle. No caso do LQR, quanto maior os valores das matrizes, mais suave é a ação de controle, visto que aumenta o custo, portanto, a minimização visa então suavizar com custos muito altos. Essas matrizes foram obtidas por meio da regra de Bryson, que é uma regra mais empírica, porém serve como um bom ponto de partida para o início da sintonização desse controlador. Essa regrinha é dada basicamente que o ganho de cada um desses estados ou ação de controle é dado pelo inverso do quadrado do máximo desvio dos estados ou da máxima ação de controle é, possível para aquele sistema. Portanto, no Simulink, nós utilizamos uma planta não linear para testar o nosso controlador, com alimentação negativa com a matriz constante. Nesse caso, essa matriz K já é a matriz resultante da equação de Riccati, multiplicada pelas matrizes R e B, e isso compõe, então, o nosso feedback. Por fim, nós temos alguns valores que nós utilizamos na regra de Bryson. Foram valores em parte experimentais, em parte pensando em como manter a planta sempre dentro da linearização, mas, de certa maneira, foram ajustes que nós tivemos que fazer ao longo do tempo, a partir de questões empíricas dessa planta, que é o quadrotor. E aqui nós vamos, então, apresentar rapidamente o diagrama do Simulink. Então, esse é o diagrama do Simulink utilizado para simulação. No caso aqui, nós temos a planta não linear, que utiliza uma própria função do MATLAB com os valores e uma realimentação de estados por meio de um duplo integrador. Por fora dessa planta não linear fica, então, toda a outra parte da estrutura de controle. No caso aqui, nós temos a realimentação, que inclui já os estados integradores e o ganho também integrador, que passam pelo LQR, logo aqui embaixo da planta, e voltam, então, para a entrada de realimentação. Além disso, nós temos também os distúrbios da planta, dados em cada um dos 4 torques, como entradas de força, como foi modelado anteriormente. No caso, todos aqui estão em degraus e perturbações constantes. Além disso, nós temos também as referências. Nesse caso aqui, nós utilizamos fórmulas circulares, então por isso nós utilizamos senoides com ganhos e offsets. Logo embaixo também nós temos a estrutura de um anti-wind-up, e conta com esses tempos mortos. No caso, não foi utilizado no PRIO, por ser um valor um pouco difícil de conseguir com essa saturação, mas para todos os outros 3 torques e forças foram colocados esse dead time aqui. E por fim, nós temos então os valores para manter o sistema no equilíbrio. Como se trata de um sistema não linear, então é necessário adicionar a ação de controle calculada pelo controlador à ação de controle padrão que esse sistema não linear exige, e esses foram os valores de equilíbrio calculados. Então esse é o diagrama de simulação utilizado pelo nosso grupo. Na sequência, a gente separou alguns exemplos de trajetórias que a gente aplicou no sistema LQR. Sendo a primeira imagem, uma trajetória elipsoide, a do meio é uma trajetória helicoidal, e na direita é uma curva de Lissajous, que é uma curva um pouco mais complexa, já que apresenta sinais senoidais em x, y e z, que variam em frequência e em fase entre um e o outro. A gente observa que, apesar de não estar trabalhando com degraus, né, nos vetores de posição, o segmento de trajetória ele tem erro muito pequeno, mesmo em curvas complexas, como é o caso da curva de Lissajous, que tem curvas fechadas e trajetórias complexas de seguir, apesar das limitações, né, do quadrotor. Na sequência, a gente separou uma curva um pouco mais simples, a gente aplicou um degrau unitário nas posições x, y e z, e também no IO, e observa-se que o segmento de trajetória apresenta erro nulo para entradas ao degrau. Nesse slide a gente apresenta algumas perturbações sendo aplicadas na planta, como pode ser observado no gráfico da direita, em que a gente tem distúrbios no impulso total e nos torques de roll pitch IO, e na esquerda a gente observa o que aconteceu com o quadrotor. E dá para ver que, apesar de ter algumas variações bem bruscas, ele consegue retornar a trajetória, que era um rover em 000, e ele volta com velocidade relativamente rápida, dado que a gente estava buscando, né? Nesse exemplo, a gente queria apresentar algumas limitações do quadrotor. São relacionadas à linearidade do sistema, são relacionadas às saturações, mas nesse caso, a gente fez uma curva helicoidal com uma frequência muito alta, para que a gente pudesse ter várias curvas, e observa-se no gráfico da esquerda, tanto nos eixos de posição x e y, que ele não consegue seguir a referência, e isso a gente acreditava que seria por causa da saturação nos torques de roll pitch IO. Só que na verdade, nesse caso, o que aconteceu é que as matrizes de Q e R que a gente configurou pro LQR não permitiram que esses torques fossem muito altos, o que fez com que ele não seguisse a trajetória mais aberta e fizesse uma trajetória que não segue a referência
de forma exata. A gente aplicou o LQR tanto em tempo contínuo quanto em tempo discreto, e na sequência a gente apresenta todas as diferenças que a gente observou. A primeira delas é a norma de K, em que a gente observa que no LQR contínuo, o controle ele é muito mais brusco em relação ao discreto, cerca de 1,5 vezes maior. A estabilidade é garantida tanto no LQR contínuo quanto no discreto, já que os polos estão no semiplano esquerdo no caso contínuo e estão dentro do círculo unitário no caso discreto. E o erro acumulado, ele varia um pouquinho, é algo esperado por causa da discretização, já que a gente só vai calcular o erro para poder acumular ele a cada período de amostragem de 0,05 segundos. Por fim, a gente pode analisar a performance do nosso sistema, em que a gente consegue cumprir todos os requisitos que a gente tinha destacado mais cedo na apresentação, sendo eles o sistema estável em malha fechada, o erro nulo para referências do degrau, a rejeição de perturbações de degrau e também limitação dos estados de atuações que são respeitados durante as trajetórias que a gente aplicou. Concluindo, o nosso controlador ele é bem eficaz para tudo que a gente projetou, segmento de referência e rejeição de perturbação. A gente viu também que a aplicação da regra de Bryson foi muito boa, já que, como explicado no slide anterior, ele não permite ações muito bruscas, curvas muito bruscas que podem estabilizar o sistema, e a estrutura anti-wind-up funcionou conforme era esperado dela.